Se você me perguntar qual é a pior facção, eu diria que é a facção heróica, mas por que não a facção dos demônios? Porque os filhos da puta na facção dos demônios são alguns demônios de sangue puro e aqueles que apoiam os antigos reis demônios, mas porque eu considero a facção heróica a pior facção. Eles têm o objetivo de desafiar qualquer ser sobrenatural que ameaça a humanidade. Eles dizem isso, mas na verdade eles são uns pau no cu! Filho de rapariga, você fez merda! Os membros da facção heróica, a maioria não se juntou por conta própria. Eles foram abduzidos e sofreram lavagem cerebral, mas ainda teve aqueles que se juntaram por vontade própria. Mas acho que foi bem pouco. O autor não deu números, mas muitos foram mortos. Muitos desses membros, no entanto, foram sacrificados em batalha durante as tentativas da facção heróica de forçá-los a alcançar o disjuntor de equilíbrio. Todos aqueles que não alcançaram o disjuntor de equilíbrio foram eventualmente capturados e mais tarde morreram como resultado das cobras de Opis, destruindo suas engrenagens sagradas, enquanto aqueles que alcançaram o disjuntor de equilíbrio foram chamados de volta antes que pudessem ser capturados. Diferente da facção dos anjos, que recruta humanos para se tornarem anjos, somente quem tem um bom coração e é gentil boa, enquanto a facção dos demônios, que recrutam humanos e outros seres que seja forte ou por algum outro motivo, a facção heróica não se importa com isso. Se você tem uma engrenagem sagrada e é um humano, você vai entrar querendo ou não. Por isso eu considero a facção heróica a pior facção de DXD. As outras facções dão a chance de mudar de vida. Além disso, você pode recusar a oferta, mas com a facção heróica não tem isso, ou você entra de boa vontade ou você sofre lavagem cerebral. Bem após sua dissolução durante o evento Motim da Besta Demoníaca, que foi um evento massivo que é considerado um dos maiores conflitos recentes no submundo, que quase levou ao colapso do submundo, pois exigia força de todas as três facções e seus aliados para repelir. Também levou à dissolução de várias facções da Brigada do Caos, como a facção heróica e a velha facção satânica. Eles foram reorganizados por Cao Cao, que atuava como vanguarda de Indra, tornando-se o subordinado do deus Hindu, que é meio filho da puta. Bem, agora vamos conhecer esses arrombados. O primeiro é o filho da puta do Cao Cao. Ele é o descendente do Cao Cao da Era dos Três Reinos. Ele nasceu em uma aldeia remota em uma montanha na China em uma família tradicional de agricultores. Um dia, depois de se perder na montanha enquanto brincava com seus amigos, ele encontrou um monstro do qual ouviu falar em histórias. Diante da morte, ele convocou o verdadeiro Longia pela primeira vez e matou o monstro. Meio ano depois, ele conheceria Sun Wukong, que revelaria seu ancestral Cao Cao. Pior escolha que esse macaco fez. Depois de ser vendido por seus pais a estranhos, ele fugiu de casa, mas foi perseguido por homens armados, traficantes de pessoas e animais selvagens. Alguns anos fugindo, ele deixou a China e foi para outro país, e aprenderia como usar o verdadeiro Longia, e saberia que é um Longia e é uma das relíquias sagradas. Ele abandonou seu nome de nascimento pelo nome de seu famoso ancestral Cao Cao. Voltando para casa, ele soube da morte de seus pais devido a uma grande dívida em dinheiro e partiu, a partir de então, para formar a facção dos heróis, conhecendo Indra através de Sun Wukong em algum momento. Cao Cao é um humano normal, mas suas capacidades físicas são maiores do que um humano normal. Ele foi treinado pelo primeiro rei macaco. Ele tem velocidade imensa, durabilidade imensa, mas tem outros com durabilidade maior que a dele. Habilidades de combate imensas, mesmo sendo um humano, que é mais fraco que outras raças. Ele conseguiu bater de frente, devido ao seu Longia ser uma lança. Ele foi obrigado a se tornar um mestre no combate com lança. Cao Cao também tem sentidos superdotados. Ele é mestre técnico e ele foi descrito como um gênio incomparável várias vezes por demônios, anjos caídos e deuses. Em várias situações, ele conseguiu descobrir o funcionamento interno e os segredos por trás das próprias técnicas de seu oponente, o que o permitiu quase derrotar Issei, perdendo em quase todas as batalhas anteriores no final, devido à sua própria arrogância.
Ele é um combatente perceptivo. Ele é extremamente perspicaz, deduzindo os trabalhos da maioria dos ataques e técnicas em quase um instante. Perto do início do volume 11, Cao Cao poderia descobrir todas as formas e fraquezas do movimento ilegal treinado do Issei. Mestre tático, Cao Cao é um estrategista gênio calculista e observador, enquanto estuda e pesquisa seus inimigos antes de combatê-los, para que possa ler seus movimentos e atacá-los e contra-atacá-los com eficácia. Ele mostrou ser capaz de enganar com sucesso Azazel, Vale e Lopes, como mostrado quando ele e Georg localizaram com sucesso a emboscada da verdadeira Lopes para usar Samael para enfraquecer e roubar seus poderes. Magia. Vale afirma que Cao Cao tem alguma habilidade em magia. Ele usou isso para voar durante sua luta com Azazel no volume 9, mas ele preferiu luta com seu Longuia, magia de teletransporte. Cao Cao pode criar um círculo mágico de transporte. O Cao Cao é dono primeiro e verdadeiro Longuia que tem a capacidade de matar deuses e budas, mas atualmente somente o verdadeiro Longuia foi o único dentre todos os Longuias que matou um deus. Foi Jesus Cristo. Embora seja o primeiro Longuia, ele não é o mais poderoso, pois devido à vontade do Senhor, está dentro da lança que matou o seu filho. Se a vontade do Senhor for retirada, o verdadeiro Longuia perde muito do seu poder, e também tem o problema do verdadeiro Longuia ser uma lança e isso dificulta um pouco usar esse Longuia, sendo um dos Longuias que o usuário tem dificuldade de usar. Eu já falei sobre o verdadeiro Longuia aqui, só ir lá ver. E uma curiosidade sobre Cao Cao: gosta de leite quente e bolinhos de grama. Olho da Medusa. Depois que ele perdeu o olho direito por um dos ataques de Issei, e depois substitui por um dos olhos perdido pelo olho da Medusa, podendo transformar qualquer coisa em pedra. Cao Cao perdeu o olho da Medusa quando Issei usou a maldição de Samael sobre ele. Olho artificial. Em algum momento, Cao Cao recebeu um olho artificial para substituir o que perdeu. Então o olho da Medusa foi revelado em sua luta contra Surtur. Rias teorizou que tem algum poder especial. Georg. Ele é descendente do João Georg Faust, o homem que fez um pacto com o lendário diabo Mephistopeles. Ele é o sublíder da facção heróica. Georg era um mago de primeira classe da Associação de Magos. Mais tarde, ele foi observado por Cao Cao algum tempo antes do enredo e deixou a associação para se juntar à facção heróica. Georg é um mestre nas artes da magia. Georg é considerado um mago de alto nível capaz de realizar uma variedade de feitiços. Ele foi capaz de usar a técnica mágica de troca de teletransporte de Lefael Vela apenas uma vez. Seu conhecimento em magia inclui magia elemental, magia de fogo, magia defensiva, feitiços demoníacos, feitiços de anjo caído, magia negra, magia branca, magia das fadas. Georg é dono do melhor Longuia de teletransporte. Dimensão perdida. Eu também já fiz vídeo dessa desgraça, porra. Georg tem uma das maiores durabilidades, mesmo ele sendo um humano. Como Cao Cao, ele tolera a dor, capaz de suportar ferimentos críticos sem sinais de exaustão. Ele foi capaz de suportar a perda de seu olho, tendo seu braço cortado pela forma Balor de Gaspar, e sua perna que tinha uma ferida crítica, que foi causada pela Sagi, usando as chamas negras amaldiçoadas de Vritra, como visto no volume 12 quando ele carregou Cao Cao e Leonardo sozinho, pois seus demais colegas de equipe foram presos. Siegfried era um membro da facção heróica. Ele foi um dos dois melhores espadachins da Brigada do Caos ao lado de Arthur Pendragon do time Vali. Ele era conhecido como o usuário da espada demoníaca e beira do caos cega. Esse último me deixou meio confuso, pois os Kajins em japonês muda o sentido, onde ele teria o título de espada mágica. Que merda, hein? Siegfried foi criado como um bebê de proveta de múltiplos padrões genéticos na instituição Sigurd, que estava tentando criar o verdadeiro descendente de Sigurd que pode usar Gran, reunindo aqueles que carregam seu sangue. As crianças do instituto são feitas de diferentes padrões de genética. O instituto tentou fazer um descendente de Sigurd artificialmente, para o qual o próprio Siegfried foi criado artificialmente. Ele era o único capaz de lidar com Gran e foi professor de Lipseus em algum momento.
No passado, Siegfried trabalhou para a Igreja Ortodoxa e foi treinado na mesma instituição que treinou Fredshausen, onde ganhou seus cabelos brancos devido a vários experimentos. Ele era um dos principais guerreiros das igrejas católica, protestante e ortodoxa, tendo o apelido de Beira do Caos, mas eventualmente deixou a igreja e se juntou à facção heróica, onde começou uma rivalidade contra Arthur Pendragon e ficou muito chateado quando Arthur se juntou ao time Vali. Assim como existe as espadas sagradas, também existe as espadas demoníacas. As espadas sagradas são fortes contra demônios e anjos caídos, e as espadas demoníacas são fortes contra anjos e anjos caídos. É meio irônico isso. As espadas sagradas e as espadas demoníacas ambas são fortes contra os anjos caídos. Bem, as espadas demoníacas existem aquelas que têm uma forte maldição imbuída nelas, que trazem infortúnio tanto para seu oponente quanto para seu dono, e quase todas elas diminuem a vida útil de seus portadores, se mal utilizadas ou usadas em batalha. Mestre espadachim, Siegfried era um ex-guerreiro renomado entre a Igreja Ortodoxa, logo se tornando um mestre espadachim tão renomado. Quando Arthur entrou na facção heróica, outros afirmando que os dois são rivais, ele capaz de lutar contra um total de 3 outros mestres espadachins, com seu próprio estilo de luta ao mesmo tempo sem ficar sério, exclusivo para Siegfried. Seu terceiro braço de dragão permite que ele execute um estilo de 3 espadas, empunhando 3 espadas demoníacas ao mesmo tempo. Além disso, através de seu disjuntor de equilíbrio, ele pode executar um estilo de 6 espadas, permitindo-lhe dominar Kiba e Shinobi ao mesmo tempo. Quando ambos estavam lutando mais seriamente e com mais força, devido ser um humano artificial, Siegfried tem capacidade física um pouco maior que um humano normal. A sua velocidade é uma das mais altas para um humano, devido ao seu treinamento como um exorcista. Siegfried é extremamente rápido, ele pôde facilmente lutar contra Kiba e Shinobi ao mesmo tempo, usando apenas um esforço mínimo. A engrenagem sagrada de Siegfried é um 2 vezes crítico, mas uma subespécie de 2 vezes crítico em vez de uma manopla. Esse cria um braço de dragão prateado nas costas de Siegfried, que dobra seu poder. Como tal, seu 2 vezes crítico funciona como um braço adicional, possibilitando o uso de um estilo de 3 espadas. Ele tem um subdisjuntor de equilíbrio chamado Borda do Caos Azura da Devastação, que permite que ele tenha 4 braços de dragão crescendo em suas costas, com seu poder dobrando para cada um. Como resultado, Siegfried obtém 4 braços de dragão adicionais, possibilitando que ele execute um estilo de 6 espadas. Siegfried é dono de 5 espadas demoníacas lendárias, são elas: Gran, conhecida como a espada do Imperador Demoníaco, é uma espada que pode matar dragões igual a Ascalon, e também libera uma aura destrutiva, mas diferente da Durandal, ela não precisa carregar até liberar sua aura destrutiva, tornando-a assim muito mais forte do que ela. Balmung é uma espada demoníaca da mitologia nórdica com uma aura semelhante a uma broca, é capaz de criar redemoinhos poderosos. Notung é uma espada demoníaca especializada em nitidez. Tirfing é uma espada demoníaca especializada em destruição. Daslif é uma espada demoníaca que cria enormes pilares de gelo do chão. E ele tem uma espada de luz para matar demônios. Quebra do Caos é um doping especial para engrenagens sagradas feito do sangue dos Satanás originais, criado pela facção heróica com a ajuda da facção dos velhos Satanás. Ele permite que Siegfried se transforme em uma forma semelhante a uma aranha, que permite que ele empunhe Gran sem sofrer consequências negativas por usar seu 2 vezes crítico junto com Gran, já que ela foi feita para matar dragões, e a engrenagem sagrada dele tem o atributo de dragão. Leonardo, bem dentre todos da facção heróica, ele é o mais jovem de todos os membros. Além de ser o mais jovem usuário de engrenagem sagrada e de Longuia, não se sabe muito sobre o passado de Leonardo, exceto que em algum momento antes da série, ele foi persuadido por Cao Cao a se juntar à facção heróica, e é isso tudo que temos sobre ele. Não sabemos se ele sofreu lavagem cerebral, pois ele não fala até agora. Ou pior, que ele nunca falou até o momento na obra. Não existe
existe uma única linha de diálogo, e não tem confirmação dizendo que ele é mudo. Dentre todos da facção heróica, ele é o mais fraco, mas ele é dono de um dos Longuias mais fortes e perigosos. Leonardo é dono do Longuia, criador de aniquilação, tem o poder de criar monstros a partir da sua sombra, e a forma dos monstros depende da imaginação do usuário. Ele não alcançou seu disjuntor de equilíbrio naturalmente, pois o descendente do rei demônio Beelzebub forçou ele a despertar o seu subdisjuntor de equilíbrio. Seu subdisjuntor de equilíbrio: criar 13 novos antimonstros, 12 chamados de Bandersnatch e um chamado de Jabberwocky. Os Bandersnatch têm mais de 100 metros de altura e são muito poderosos. Eles têm a capacidade de criar várias cópias menores de si mesmos, onde entre 10 a 100 pequenos monstros são criados a cada vez. O Jabberwocky tem mais de 200 metros de altura e tem uma forma humanoide e ainda mais poderosa, que resiste aos ataques demônio da classe última. Esse negócio de anti-monstros seria assim: entre eles estão monstros focados em atacar as fraquezas de um oponente. Os anti-monstros seriam como demônios, anjos e dragões. Os anti-monstros capazes de enfrentar demônios, anjos e dragões foram criados. Com seu poder máximo, os atuais anti-monstros de demônios podem produzir luz equivalente a um anjo de médio poder, ou seja, eles criam ataques baseados na fraqueza dos seus inimigos. E acaba por aqui tudo sobre Leonardo. Atualmente ele se encontra na facção dos Anjos Caídos treinando seu Longuia, e ele deixou a facção heróica permanentemente. Jeanne é uma dos membros da facção heróica. Ela carrega o espírito da donzela de Orleans, Joana d'Arc. Não se sabe muito sobre Jeanne, exceto em algum momento antes da série, ela foi convidada por Cao Cao para se juntar à facção heróica. Jeanne é a única mulher na facção heróica a ser nomeada. Ela também é a única mulher dos 6 membros principais. A nacionalidade de Jeanne é francesa devido a ela ser a herdeira da alma da Joana d'Arc. O seu nome e de sua arma vem da França. Excelente espadachim, Jeanne é bem versada em esgrima, sendo capaz de lutar em pé de igualdade com Irina durante seu primeiro encontro. As habilidades de Jeanne são ótimas o suficiente para serem capazes de enfrentar Irina, Akeno em seu modo anjo caído e Xenovia empunhando Esdorandal, velocidade aprimorada. Embora ela não possa igualar-se a Yuto, Jeanne ainda é visivelmente rápida para um ser humano, mostrador quando ela se esquiva do ataque de Irina, que é um anjo reencarnado com facilidade. Lâmina do Ferreiro, também conhecido como criador de espadas sagradas, é a engrenagem sagrada de Jeanne. A Lâmina do Ferreiro tem a capacidade de criar um arsenal de inúmeras espadas sagradas de diferentes atributos e habilidades. Jeanne também pode criar as lâminas dessas espadas em qualquer superfície dentro de sua área limitada. Dragão vítima da estaca, também conhecido como dragão sagrado Bo. Julgamento é uma subespécie disjuntor de equilíbrio de Jeanne. Ele cria um grande dragão feito de espadas sagradas. Jeanne ainda é capaz de criar espadas sagradas enquanto usa este disjuntor de equilíbrio. Rapier. Jeanne também carrega um florete como arma secundária. Ela também tem a quebra do caos. A dela permite que Jeanne se transforme em uma forma semelhante à Lamia, feita de espadas sagradas, uma mulher cobra, onde a parte de cobra na verdade é feita de espadas sagradas. Curioso e interessante. Heracles é outro dos principais membros da facção heróica, e assim como a Jeanne, ele carrega o espírito do grande herói grego, Heracles. Não se sabe muito sobre o passado de Heracles, exceto que em algum momento antes da série, ele foi persuadido por Cao Cao a se juntar à facção heróica, como o grande herói grego Heracles. Ele tem uma enorme força para um ser humano, mas no volume DX4, conseguiu lutar em pé de igualdade com Cyraorg. Sem sua armadura de leão, agora seu nível de resistência é grande. Ele aguentou um soco de Cyraorg coberto com Tolkien, que também estava sem sua armadura de leão. Heracles continuou lutando contra Cyraorg apesar das fortes dores. Resistência mágica. Durante sua luta contra Rosveis, Heracles mostrou que tem uma alta resistência a ataques mágicos e a magia, pois foi capaz de aguentar o ataque mágico completo de Rosveis com pouco ou nenhum dano. E Rosveis é muito boa em magia. Heracles é incrivelmente rápido. Seu maior feito de velocidade foi escapar da maioria dos socos de Cyraorg, que estava utilizando sua armadura de leão. Heracles prefere lutas corpo a corpo, tanto que
esse é seu único estilo de luta. Ele tem uma engrenagem sagrada chamada de detonação variante. Ela constrói uma aura brilhante ao redor do corpo do portador, que tem a habilidade de explodir ao mesmo tempo em que seu portador ataca fisicamente. Aí está o motivo dele preferir lutas corpo a corpo. Detonação poderoso cometa. Esse é o disjuntor de equilíbrio da detonação variante. A aura ao redor do corpo do portador brilha, transformando-se em inúmeros objetos semelhantes a mísseis, prontos para o portador descarregá-los em seus inimigos a qualquer momento. No volume DX4, ele descartou a habilidade de criar mísseis em favor de aumentar o poder destrutivo do seu disjuntor de equilíbrio, que era capaz de danificar Cyborg em sua armadura, o que Heracles era incapaz de fazer anteriormente. Conla, assim como Jaime e Heracles, ele herdou o espírito do Conla original, filho do herói mitológico irlandês, Cuchulainn. Conla não teve uma vida fácil. Quando criança era temido e oprimido pelos outros devido à sua habilidade de controlar as sombras, até que Cao veio até ele e persuadiu o jovem a se juntar à facção dos heróis. Ele e Leonardo não são muito diferentes. A única diferença é a durabilidade do Conla. Ele mostrou ter um grande nível de resistência, sendo capaz de receber uma explosão do tiro do dragão do Issei. E ele foi capaz de continuar lutando apesar das queimaduras intensas que recebeu a labareda de fogo do Issei. Reflexão noturna. Uma engrenagem sagrada que concede a Conla a habilidade de controlar as sombras. Essas sombras podem absorver ataques e redirecioná-los em qualquer direção que o usuário desejar de qualquer sombra dentro da área da influência da engrenagem sagrada. Também é mostrado que ele pode mudar as formas da sombra em lâminas e lanças para atacar os inimigos, usando sombras e formar uma barreira de sombra para proteger o usuário e os outros. O usuário pode submergir nas sombras e reaparecer na sombra dos outros, também envolvê-los inimigos e amarrá-los em um movimento usando as sombras. Reflexão noturna. Cruz da Morte, também conhecido como a pele da besta da noite escura, é uma subespécie de disjuntor de equilíbrio de Conla, que cria uma armadura de sombra negra que cobre seu corpo. Ele citou a armadura do Issei como fonte da inspiração. A Cruz da Morte permite que o Conla se torne como uma sombra, ganhando suas propriedades intangíveis e permitindo que ataques físicos passem por ele. Embora o portador seja suscetível à maioria das formas de energia, calor e frio, Conla também pode moldar partes de seu corpo sombrio em uma lâmina e tentáculos que podem prender seus oponentes. Além disso, Conla retém a habilidade de manipular sombras, enquanto absorve ataques usando sombras e redireciona o ataque aos inimigos. Perseu, ele é o ex-executivo da facção heróica. Ele, assim como Jaime, Heracles e Conla, ele também carrega o espírito de um herói, o herói Perseu. Dizem que Perseu é a pessoa mais leal a Cao, embora também tenha opiniões divergentes sobre ele, sendo esta uma das razões pelas quais ele se aposentou da facção heróica, sendo o único com cérebro na cabeça. Não se sabe muito sobre o passado de Perseu, exceto que em algum momento antes da série, ele foi persuadido por Cao a se juntar à facção heróica, e antes do incidente de Kyoto, ele decidiu se aposentar da facção heróica. Perseu é muito habilidoso com a espada. Perseu é capaz de lutar de igual para igual com Beluga em uma luta de espadas. Ele tem uma velocidade impressionante. Perseu conseguiu acompanhar Beluga, que estava montando Autobrawl. Beluga é um demônio de classe alta que tem a peça do mal do cavaleiro que aumenta a velocidade, mas ele utiliza um cavalo chamado Autobrawl que se move em velocidades incrivelmente alta, comparável ao Kiba, que tem velocidade divina. Isso coloca Perseu como um dos mais rápidos da facção heróica. Perseu também tem uma espada e escudo. Mineralização de Aegis, também conhecida como Ordem da Morte da Rainha Serpente, é a engrenagem sagrada de Perseu. Essa engrenagem sagrada assume a forma de um escudo com a cabeça da Medusa impressa nele, que o usuário pode usar como um escudo real. Ela tem a capacidade de disparar feixes de luz que transformam as pessoas. Cabeça da Medusa e Cavaleiro de Mineralização é o disjuntor de equilíbrio da mineralização de Aegis. A cabeça da Medusa desprende-se do
do escudo, torna-se gigantesca e flutua no ar. A cabeça carrega feixes de luz de seus olhos e transforma os inimigos em seu alcance em pedra. Além disso, tem um auxílio das cobras na lâmina de Perseu, ganha vida e a aura da lâmina se torna demoníaca. Se alguém for ferido pela lâmina, ele se transformará em pedra. Marcílio, ele é outro descendente de uma figura histórica. Ele é descendente de Marcílio Ficino. Como os demais, ele foi persuadido por Cao para se juntar à facção heróica, e sobre seu passado tem quase nada. Marcílio é muito bom em magia. Marcílio demonstrou a habilidade de lançar feitiços para que as pessoas não estivessem perto de sua localização, bem como sequestrar o círculo mágico de teletransporte de Ries para que ele se teletransportasse para um local de sua escolha. Magia de ilusão. Marcílio foi capaz de usar ilusões na tentativa de desmoronar a mentalidade de Ries depois de prendê-la em um espaço de barreira. Marcílio, ele é tipo esse cara, mestre da furtividade. Ele tem uma engrenagem sagrada chamada de maldição de como sonhar, também conhecido como projeção fantasma. A engrenagem sagrada de Marcílio, embora suas habilidades sejam atualmente desconhecidas, a maldição de como sonhar é considerada uma engrenagem sagrada de tempo e espaço. Ele tem um disjuntor de equilíbrio chamado de Paraselene da Utopia, também conhecido como uma ilusão para sempre embrulhada. Isso concede a Marcílio a capacidade de enviar indivíduos que são seus alvos para outro espaço que é protegido por uma barreira, capaz de abranger uma área tão grande quanto uma cidade inteira. Nesta dimensão, ele pode criar ilusões altamente realistas a ponto de reproduzir mundos paralelos, que ele pode controlar à vontade para quebrar o espírito de seus oponentes. Ele também pode manipular a percepção de tempo de uma pessoa para fazer as horas parecerem dias inteiros e impedir que outras pessoas usem seu poder até certo ponto. No entanto, enquanto a engrenagem sagrada é eficaz em conter os alvos do usuário presos dentro da barreira, nota-se que a barreira é fraca para ataques externos. Beleza? Após falar sobre desse bando de filhos da puta, agora vocês vão saber o que aconteceu com eles após o evento do motim da besta demoníaca. Primeiro vamos falar sobre aqueles que deixaram a facção heróica após esse evento. Leonardo e Siegfried, esses são os únicos que saíram da facção. Siegfried morreu para duas espadas matadoras de dragões, foram elas Ascalon e Gran. Quem estava empunhando essas espadas foi o Kiba, e devido sua engrenagem sagrada ser do tipo dragão, e essa foi a principal razão dele ter morrido, sido empalhado por duas espadas matadoras de dragões, sendo dragão ou parte dragão é morte na certa. Leonardo deixou a facção heróica e atualmente está sob os cuidados dos anjos caídos treinando sua engrenagem sagrada. Jaene e Heracles, eles foram capturados e interrogados pelas facções. Após isso eles foram mandados para prisões especiais. Jaene foi mandada para o Vaticano, onde ela se tornou uma garçonete lá. Heracles foi mandado para trabalhar como guarda para o jardim de infância no submundo. Conla conseguiu escapar e depois ele se tornou um guarda da Seikva Iragares. Esse se deu bem, conseguiu até um emprego. Georg, após o motim da besta demoníaca, ele carregou o Cao, ferido, e o Leonardo levando-os a Indra para pedir ajuda, mas foi enviado ao reino dos mortos por Indra, junto com Cao e Leonardo. Mais tarde descobrimos que Georg está pesquisando sobre magia no reino dos mortos com Leonardo. Depois que Georg e Leonardo estavam no reino dos mortos estudando a magia dos ceifadores de almas, Georg estava sendo instruído por um famoso mago morto que não foi identificado. No volume DX4, Georg conta que ele deixou Leonardo com os anjos caídos, pois Leonardo não queria criar mais monstros. Cao tem o mesmo destino que Georg e Leonardo, mas Indra roubou seu Longinus quando enviou Cao, Georg e Leonardo para o reino dos mortos. Cao conseguiu retorna do reino dos mortos e conseguiu recuperando o verdadeiro Longia. Indra devolveu de bom grado. Depois disso ele passou a fazer parte da vanguarda de Indra. Os irmãos Pendragon fazia parte da facção heróica, mas eles saíram e foram por Time Vali. Bem, é isso sobre a facção heróica ou facção dos heróis, mas como líder e alguns membros que esqueceram de estudar a história humana, mas eu chamo eles de facções de
Atualmente essa facção entre aspas não existe, pois seu propósito era sair na mão com qualquer ser sobrenatural, porque a maioria dos seres sobrenaturais não quer brigar ou guerra com ninguém. Os únicos que são maus são os demônios, mas são os demônios da época dos primeiros reis demônios, mas os demônios atuais não querem briga com ninguém. Mas a facção heróica do nada manda um monte de bestas para o submundo, destruindo algumas partes do território dos demônios. E isso causou o fim da facção, onde vários dos membros morreram ou foram capturados. O único que conseguia escapar foi o Kondla, que deu no pé. Cao foi literalmente jogando no inferno e ainda teve seu guia rouba por um deus, Leonardo, que era a máquina de criação de monstros. Depois de passar um tempo no inferno, não sei o que aconteceu com ele lá, pois tudo sobre ele após o evento do Monte da Besta Demoníaca era mencionando sobre ele e não ele fazendo diretamente. Bem, mas agora sabemos que ele não quer criar mais monstros, mas ele criar monstrinhos para a Pokémon Company, pois eles estão precisando. Flamingo, cara! Que é só um flamingo, mano! Ele é literalmente um flamingo! Os caras nem se deram o trabalho de pokémonizar ele, velho. É um flamingo, porra! É Animal Planet, mano! É uma porra de um flamingo! Minha mãe do céu! Mas atualmente ele é uma criança, onde não sabemos se ele é órfão ou não. Cao mudou. Ainda bem. Parou de ser tão arrogante para ser um pouco mais relaxado e pensativo. Eu recomendo que você leia o volume de X4, onde tem a luta das equipes. Equipe Imperial Púrpura versus a equipe Lança do Imperador Celestial, onde o autor trabalha a maioria dos personagens da antiga facção heróica, mas ainda tem alguns personagens da equipe Lança do Imperador Celestial que não tiveram seus nomes e engrenagens sagradas revelados. Eu fortemente recomendo que você leia a novel, pois o anime só tem 4 temporadas e eles só aparecem na 4ª temporada. Até o próprio autor falou: se quiser que o anime continue, é só comprar a versão em inglês da novel, ou se você quiser pode comprar a versão em japonês para colecionar.